A gente no mercado se acostumou, e você é super ligado nas notícias, sabe, a acordar e dormir escutando Trump disse isso, Trump falou aquilo, Trump disse isso, Trump falou aquilo, e o mercado reagindo o tempo todo a essas falas, esses pronunciamentos de Donald Trump e sua tropinha, sua galera ali, né, sua equipe. E, pô, pro Brasil é mega relevante isso, né, porque impacta, entre outras variáveis, por exemplo, o dólar, né. E existe muita polêmica envolvida também com o nome do Donald Trump, porque ele é um cara, do jeito de se pronunciar, ele é muito bélico. Não quer dizer que ele vai ser bélico nas suas ações, mas no pronunciamento, do jeito que ele lida a diplomacia, digamos assim, ele é pé na porta. Ele é pé na porta. E eu queria saber, assim, do que você acompanhou até aqui e tem visto, assim, como fica a sua leitura para Donald Trump, enxergando um ambiente onde os Estados Unidos têm se consolidado nessa posição de excepcionalismo e que aparentemente afasta qualquer nível de suspiro dos emergentes como nós, né, de tentar galgar uma posição melhor ali dentro das economias do mundo. Como é que você vê o Trump nesse período inicial do mandato dele? Tá, vamos lá. Para falar do Trump é legal, talvez vocês não saibam, a audiência não sabe, eu fui para os Estados Unidos fazer a cobertura das eleições. Então eu passei alguns dias lá, maneiro, antes e depois, para tentar entender, conversar com os americanos na rua, pegar o pulso, né? Assistir a televisão lá. Pô, mas você pode assistir daqui. Cara, não é a mesma coisa. Você olhar o noticiário local, você abrir um jornal, você conversar com um cara de uma padaria, você sentar numa mesa e ficar escutando a conversa da mesa ao lado. Pô, mas você faz isso? É falta de educação. Tá bom, mas eu faço isso. Então, para ter essa sensação. Para a gente falar do que o Trump está fazendo, é preciso entender o que aconteceu antes das eleições e durante as eleições. Então, por exemplo, enquanto eu estava lá no dia das eleições, assistindo às emissoras, a dúvida era de quanto o Trump perderia. Era isso. Ah, são 7 swing states. Será que o Trump vai ganhar algum? Então, existia, por parte da grande maioria da mídia, de muitos analistas, uma sensação de que o Trump perderia. E essa sensação deriva de quê? Do que a gente estava falando antes, da conexão que muita gente perde com a audiência. Você vai se afastando tanto, e as redes sociais têm um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim da história das bolhas, que você começa a conviver numa bolha. Então, por exemplo, eu acho que o Vasco da Gama é um grande clube, porque eu convivo com os meus amigos e parentes que torcem pro Vasco. Então, quando eu me afasto disso, pra mim é um choque sentar aqui e de repente falar, cara, eu acho que o Vasco pode ganhar o Brasileirão. Aí vocês dois vão um olhar pro outro e falar, cara, tira esse cara daqui. Eu não sei em que realidade ele tá. Aí quando eu volto pro meu churrasco de domingo, tá todo mundo com a camisa do Vasco. O Vasco quase contratou o Neymar. Essa foi a história que eu escutei. Então, quando vocês começam a rir e estão pensando no íntimo, cara, talvez o Vasco até caia para a Série B. Para mim é um choque. Então, as redes sociais criaram essa bolha e o Trump entendeu isso muito bem. Ele entendeu isso muito bem. Não foi ele o primeiro a entender, o primeiro foi o Obama. Quem é mais velho vai lembrar do Yes We Can. Então o Obama foi o primeiro presidente a ser eleito no mundo das redes sociais. Tanto que quando depois o Trump ganhou, que teve todo aquele escândalo da Cambridge Analytica e tudo mais, um absurdo, o Trump usou os algoritmos. Não, pera lá, cara. O Obama usou muito antes. O Obama foi um gênio digital. Ele foi o primeiro cara no mundo conhecido, no Ocidente pelo menos, a ser eleito com algoritmos e bolhas. E por que eu dei essa volta inteira? Porra, cara, você falou até do Vasco para explicar do que o Trump tá fazendo. Porque o Trump entendeu o que a população queria. E ele, por ser um homem de negócio, também entendeu o seguinte: existem problemas que as pessoas querem que sejam resolvidos, como inflação, só que a resolução do problema não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. Então o sujeito não quer mais pagar o preço do café também nos Estados Unidos. No caso dos ovos, gripe aviária é diferente, mas os ovos dispararam lá. Mas a inflação também bateu forte e o Trump precisa resolver isso. Como é que você resolve isso? Cara, os Estados Unidos já passou de 100% de dívida PIB. Para você conseguir resolver a dívida PIB americana, você precisa cortar a despesa. Se aqui está subindo, lá o ritmo era totalmente diferente, estava fora de controle. Sei lá, uns 3 ou 4 anos. Ali no meio da pandemia, o controle foi perdido. Então, na minha opinião,
parte do pé na porta do Trump é um pouco showman, né? Total. Seja demitido lá, do show dele. E parte é de alguma forma resolver hoje o maior problema americano. Os Estados Unidos gastam demais, dá para gastar demais, mas em 5 a 10 anos isso fica insustentável. Então, na minha cabeça, até algumas coisas de cultura woke e outros problemas, o Trump quer resolver realmente, mas na parte do dinheiro, da administração, todas ou quase todas as medidas dele passam por resolver o problema americano no médio e longo prazo. Se você não reduzir o gasto americano, e aí você começa a ver, o Trump tá ali falando merda na Ucrânia, e tá mesmo em alguns aspectos, querendo tirar um pouco das bases na Europa, de subsidiar algumas ações pelo mundo, cortando agências federais americanas. Tudo isso passa por uma trajetória de dívida americana que é totalmente insustentável e insana, né? Eu lembro do cara olhando ali o teto da dívida americana, bateu em 30 trilhões, congelaram. Aí depois bateu em 31, congelaram, 32, congelaram, 33. Cara, um negócio surreal, estamos falando de trilhão. Então, eu acho que algumas medidas do Trump são para aplacar um pouco, ou dar uma resposta porque as pessoas querem para a população. Ele entendeu o que as pessoas querem, e aí tem a ver também com o Estado entrando muito na vida e tal, mas muitas medidas não se parecem com a resolução de um problema econômico, mas no íntimo ele está pensando assim, cara, eu tenho um pepino aqui enorme, que caso eu resolva, daqui a 4, 5 anos vai todo mundo estar falando nisso. Já pensou se o Trump inverte a trajetória da dívida americana, resolve um pouco esse problema? Então eu acredito que possa ser um pouco disso. Tem uma outra questão só, H, pegando esse barco. Perfeita a sua análise, né? Então, enfim, tem até um pouco de retórica de eleição aí no meio, a questão dele também emplacar agendas que vão colocar ele, enfim, na história. E um desses pontos que foi uma retórica eleitoral forte foi a questão geopolítica, né? Ele usava inclusive isso para dizer que o antigo governo era fraco, que ele que permitiu que a situação geopolítica no mundo... Esse caos no mundo. Fosse gerado. E é impressionante, a gente ficou até falando aqui, né, olhando o mercado sempre, ele entrou no governo assim, na sequência o Putin já, estamos abertos aqui a discutir, a negociar, e ele tem intensificado essas conversas. Hoje mesmo... A Coreia do Norte parou de ameaçar os outros, já tá roubando criptomoeda de novo. Né? O mundo tá voltando ao normal, né? Cada um fazendo... Então, assim, e a questão, acho que central de toda essa história, pelo menos de curto prazo, é obviamente o conflito entre Rússia e Ucrânia, cujo qual é super interessante, né? Porque os Estados Unidos apoiou ao longo desse caminho toda a Ucrânia, pelo menos na parte financeira e armas, mantimentos, enfim. E neste momento, o Trump coordena todas as negociações diretamente com Putin, e ele praticamente descarta o Zelensky. Assim, achou o Zelensky ditador, né? Porque ele não quis eleições. Falou que ele não era tão importante assim para as discussões, né? Enfim, como você enxerga isso? Você acha que ele realmente vai conseguir endereçar essas questões geopolíticas ou acaba ficando mais numa retórica eleitoral? Cara, eu acho péssimo o Ocidente estar dividido no momento de crise global, de alguns problemas no Oriente Médio. Eu acho péssimo quando eu vejo os americanos e europeus ali brigando, uma confusão, mas a sensação que me dá é que não é que está todo mundo brigando, é que são alguns líderes europeus com alguns americanos e alguns americanos com alguns líderes europeus. Então o Trump pode em algum momento fazer uma composição com a Alemanha, com a França, com a Itália, a depender dos líderes. Mas acho que nesse momento ele entrou com o pé na porta para tentar acabar com 2 guerras, e tem o problema do Irã, a gente precisa falar disso, que em algum momento vai ter que se resolver da bomba atômica, que eles estão chegando, vai atacar ou não vai, e aí isso pesa em petróleo. Petróleo está ali paradão nos $75, 3 para cima, 3 para baixo, há um tempão. O mundo está com dificuldade de combater inflação.
você ataca ou não ataca o Irã agora? Mas, pô, o Irã vai ter arma nuclear e aí depois você perde o controle do Oriente Médio de novo, que aí vai todo mundo ter arma nuclear. No momento que o Irã tiver, a Arábia Saudita vai ter que ter. Todos os outros países vão querer ter armas nucleares. Então, eu acho que o Trump entrou, está tentando equacionar, sem ter todas as informações. Eu acho péssimo o que ele fez com o Zelensky, que é o que você estava falando, pô, os americanos apoiaram, todo mundo viu, não dá para contar uma nova história, que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia do dia para a noite. Agora você vai fazer isso? A gente não sabe toda a história. Será que o Trump tentou conversar com o Zelensky? Ele falou, não quero, não aceito nenhum tipo de paz. Pô, mas tá inviável ficar pagando isso aqui. Não é melhor chamar o Putin e a gente tentar compor de alguma forma e daqui para frente criar uma mega proteção na Europa para que o Putin nunca mais tente fazer nada? É difícil. Por outro lado, também tem a questão de que o Ocidente quer a China e a Rússia juntas, ou é melhor tentar de alguma forma afastar o Putin da Rússia, da China? São problemas que a gente está muito afastado disso, não tem ideia. E eu sei que deve estar porrada de gente comentando, o cara tá passando pano pro Trump. Não. O Trump acabou de entrar, pegou uma porrada de frente para atacar ao mesmo tempo, né? Na semana seguinte estava botando tarifa no México, botando tarifa no Canadá, e aí tudo foi sendo postergado. Esqueceu o Brasil, não tá aquela sensação, vamos ficar quieto aqui, que ele não tá olhando. Não faz barulho, né? A sensação é essa, a gente não tá ficando quieto, esse é o problema. Entrou um cara num bar, tá atirando em todo mundo, tá não sei o que, gente correndo e tal. Cara, a gente arrumou um canto aqui embaixo da mesa, ainda conseguiu ir pra debaixo da mesa com um chopinho. Bicho, fica quieto, deixa o cara sair do bar depois atirando. O problema é que a gente tá... errou, né? Gritando, errou, atira de novo. Duvido me acertar. Quero ver me achar aqui embaixo. O Brasil tá fazendo isso. Mas é um negócio complicado. Então, Trump, talvez a gente precise dar... 3 meses, 6 meses a mais para entender o que ele está fazendo. A princípio, achei muito ruim o que ele fez com o Zelensky. Agora, se fizer uma paz ali e conseguir de alguma forma não deixar a Rússia estar tão próxima da China, também não sei, é difícil a gente saber o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, quais são os planos em geral do Trump para o mundo ali. Essa história de que a hegemonia americana acabou, o dólar acabou, cara, isso não é ser baba-ovo dos Estados Unidos. É que, no final das contas, tem 2 ou 3 lados no mundo. Você tem que escolher alguém para estar próximo. O Brasil quer estar próximo de quem? Essa é a grande questão.